Capítulo 5 do livro de Ester diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia vestiu-se Ester com seu vestido real e ficou no pátio interior da casa do rei, em frente do aposento do rei. E estava o rei assentado em seu trono real, na casa real, em frente à entrada do aposento. E sucedeu que, quando viu a rainha Ester, que estava no pátio, ela obteve graça aos seus olhos. E o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que tinha em sua mão. E então se achegou Ester e tocou a ponta do cetro. E então lhe disse o rei: O que tens, rainha Ester? E qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dada. E Ester disse: Se ao rei agrada, venha hoje o rei com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. E respondeu o rei: Apressem-se e chamem a Amã para que o desejo de Ester seja atendido. Veio, pois, o rei com Amã ao banquete que Ester havia preparado. E o rei disse a Ester no banquete do vinho: Qual é a tua petição? Ela te será concedida. E qual é o teu desejo? Embora seja metade do reino, ser-te-á concedido. Então respondeu Ester e disse: O meu pedido e o meu desejo são: se tiver achado graça aos olhos do rei, se agradar o rei conceder-me a minha petição e fazer cumprir o meu desejo, que venha o rei com Amã ao banquete que lhe preparei, e amanhã farei conforme a palavra do rei. E saiu Amã naquele dia, contente e alegre de coração. Mas quando viu Mardoqueu à porta do rei, o qual não se levantava nem se movia do seu lugar, encheu-se de ira contra Mardoqueu. Mas se refreou Amã e veio para sua casa, e enviou e fez vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E lhes referiu Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e todas as coisas com que o rei o havia engrandecido e com que o tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. E ainda acrescentou Amã: também a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que ela preparou, a não ser a mim, e para amanhã também sou convidado dela, juntamente com o rei. Mas tudo isto ainda não me satisfaz, enquanto eu ainda vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. E lhe disseram então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca alta de 50 côvados, e amanhã dize ao rei que pendurem Mardoqueu nela, e entre então alegre com o rei ao banquete. E a proposta pareceu boa a Amã, e mandou preparar a forca. Capítulo 5 do livro de Ester vai falar sobre a valentia de uma mulher. Ester, que fez o jejum e que estava preparada para essa grande batalha. Porque talvez nós podemos pensar que não seja uma batalha espiritual, mas naquele momento estava em jogo a vida do seu povo, de muitos judeus. Havia um decreto estabelecido onde ninguém poderia revogar. O que fazer, para onde ir, ela não tinha escapatória. Ela precisava se colocar à frente para defender o seu povo. Ela precisava se apresentar para defender o seu povo. E como ela faria isso? E como ela introduziria isso? E como ela buscaria uma resposta do Senhor? E quando Ester, ela está diante do rei, e ela se coloca diante do rei, ela compreende que o Senhor vai fazer alguma coisa. E nisso o rei acha graça nela. E o rei diz a ela que até metade do reino seria dado a ela, porque ele amava ela. E a valentia de Ester
nos faz refletir que o jejum deu impulsionamento para ela poder se apresentar perante ao rei. E quando ela decide fazer isso, ela tem a plena convicção de que a vida dela estaria em jogo, porque simplesmente o rei poderia ter uma atitude negativa, mas Esther confiava em Deus. Esther entendia o propósito do Senhor e Amã se sentiu orgulhoso. Ele teve uma alegria tão grande porque ele foi convidado pela rainha Esther para um banquete e foi falar para a sua esposa e os seus amigos. E quando ele fala para eles que ele foi convidado, eles tramaram um plano para enforcar Mardoqueu. Eles disseram para ele para fazer uma forca e dizer ao rei para matar Mardoqueu. Então, Amã gostou dessa ideia, porque ele ficava muito furioso por conta de que Mardoqueu não era idólatra, por conta que Mardoqueu não se humilhava perante ele, não se inclinava perante ele, ele não aceitava isso. Ele queria adoração para ele, ele queria poder para ele, mas Mardoqueu, sendo servo de Deus, sabia que não poderia se prostrar diante dele. E nessa fúria, ele acreditava que tudo estava indo ao seu favor, porque o rei exaltava Ramã. E a rainha Esther iria fazer um banquete para ele. Tudo na sua mente estava confirmado de que ele estava sendo bem-sucedido. Porém, quando existe uma maldade, quando existe um intento de matar alguém, quando existe um planejamento de morte de seres humanos, e por que Ramã queria matar o povo judeu? Por causa das leis que eles seguem, por causa das leis que eles pregam, porque as leis que são inseridas na Bíblia estão nos corações deles. Os judeus são um povo separado, escolhido do Senhor para anunciar o reino de Deus, para anunciar as leis do Senhor. E as leis do Senhor, elas são boas, elas são agradáveis, mas aqueles que querem praticar o bem, aqueles que querem praticar a justiça. E por isso, Amã ficou com muita ira dentro do coração dele, porque ele não se conformava que Mardoqueu não se humilhava diante dele. E esse capítulo nos faz refletir que muitas vezes estamos em situações de perigo, muitas vezes não sabemos o que fazer, muitas vezes pessoas querem matar inocentes, muitas vezes estamos nas mãos daqueles que querem o poder, que rejeitam a palavra. Mas é o Senhor que vai na nossa frente. É o Senhor quem batalha as nossas batalhas. É o Senhor quem vence as nossas guerras, porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, ele nos dá a vitória. Que você fique com essa palavra no seu coração e que o Senhor possa instruir você no melhor caminho, no caminho da palavra, no caminho da verdade. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.